Caramba, galera. O caminho tava dando pra ir direto aqui, de acordo com o Maps. E tá fechado, cara. Que absurdo. Que coisa linda. Ó o tratorzinho. Ô, bem? Posso tirar uma foto do trator? Ô. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Fala, turma, bom dia! Estamos aqui de novo, mais um final de semana, um pouco mais quente que o anterior. Tô fervendo aqui nessa jaqueta de couro, mas enfim, melhor ferver um pouquinho aqui do que ficar exposto, queimar os braços e correr o risco, né? Se Deus o livre, a gente acabar tombando e ralando tudo, né? Hoje a gente tá indo para uma cidade chamada União Paulista, que fica no interiorzaço de São Paulo. Essa, galera, é uma das menores cidades do estado de São Paulo, tá? Em número de habitantes e de tamanho. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho mais dessa cidade, fiquem comigo aqui até o final. Já se inscrevam aqui no canal, caso vocês ainda não tenham se inscrito. Curte o vídeo, comenta, compartilha, assiste ali até o final, que eu tenho certeza que vão ter coisas boas aqui para vocês. A gente continua aqui a saga com a nossa Honda ADV, né, scooter pau para toda obra. Ela tá com 20 mil quilômetros rodados, um pouco mais na verdade, revisões feitas, ainda em garantia. Sou o segundo dono dela, né, para quem não sabe aqui, eu comprei ela quando ela tinha 14, 13 mil quilômetros mais ou menos, nunca caiu, tá perfeita, né, uma moto ali que cabe muito bem para as estradas vicinais, né, onde o limite ali é 80, 90 km por hora, e para a cidade, galera. Só para vocês terem uma ideia, olha o consumo de combustível. Não sei se vocês vão conseguir ver por conta da claridade. Vamos tentar aqui. Eu rodei um total de 65 km, 64 na real, e ela tá com 50 km por litro. Opa, fala, meu querido. Bem demais, e você? Tranquilo? Ah, boa. Obrigado, viu? Valeu, com Deus. Rapaz super simpático. Ele tava passando ali na avenida. Ele viu aqui a moto parada e ele falou: poxa, deixa eu ver se ele precisa de ajuda, né? Então, galera, interior é isso, né? As pessoas, de fato, se vê qualquer coisa ali que foge da normalidade, né? Eles acabam sugerindo, né? Propondo ali uma ajuda. Poxa, não tenho do que reclamar, galera. Só tenho mesmo a elogiar, né? O pessoal do interior aqui de São Paulo, né? Acredito também do interior do Brasil afora. Beleza, galera? Nem lembro do que eu tava falando, mas vamos continuar aqui com o vídeo. Vambora! Turma, peguei uma estradinha de terra aqui pra variar, né? Tava dando uns 15 minutos pra chegar no destino. Aí eu vi o caminho alternativo aqui no Maps, acabei entrando e me dei de cara aqui com essa estradinha de terra. Tô indo bem na moralzinha pra poder apreciar a paisagem. Cara, muito mais gostoso se fosse pra eu priorizar
quais são as melhores estradas, né, pra gente andar de moto aqui. Na minha opinião, primeiro seria aquelas vicinais que não passam carro nenhum, que tem um asfalto perfeito, que tem aquela união da modernidade, né, do asfalto com essa pegada rural, né, com fazendas, com vistas, com campos abertos, enfim. Minha segunda opção seria estradas como essa, né, poxa, cara, bem legal também. A gente tem às vezes paisagens até mais bonitas do que em rodovias vicinais, mas em contrapartida aqui exige um nível de atenção muito maior, né, uma velocidade menor e uma moto até mais preparada para isso, né? E por fim as rodovias, né, tradicionais, aquelas com 2, 3, 4 faixas, né? Eu não curto, cara. Pra mim aquelas rodovias é só pra eu chegar do ponto A até o ponto B rápido, e de carro de preferência, né? Então eu tento evitar o máximo que eu posso aqui no interior de São Paulo pegar as rodovias grandes, galera. Eu sempre tento pegar as vicinais ou pegar essas estradinhas aqui de terra, né? Não tão rudimentares, mas que tenha pelo menos ali um caminho ok, né, pra gente passar, né? E assim a gente vai aproveitando tudo isso. Ultimamente tem chovido bastante aqui no noroeste de São Paulo, né? Aqui no interior de São Paulo. Então tá tudo muito verdinho, tá tudo muito vivo, sabe? Estrada aqui de chão tá aquele barro que não tá subindo, pó, meio vermelhinho, tudo muito verdinho, então tá bonito, tá legal. Os bovinos ali estão enchendo o bucho, hein? Aqui estão preparando um terreno, provavelmente para uma plantação de cana. Provavelmente plantação de cana. Pessoal, uma coisa que eu morro de curiosidade para saber o que é isso, cara. Aqui no meio do nada, literalmente, aqui a gente tem uma vicinal que ela tá um pouco mais movimentada do que eu queria. Tá passando o carro aqui com uma certa frequência. E eu vi esse cano aqui, né? Esse tubo. Esse tubo ele vem dali, né? Tá vindo do solo. E ele tem duas saídas, né? Ele tem essa saída. Isso aqui é um ferro super maciço. E ele tem uma outra saída aqui que tem uma mangueira, cara. Olha que interessante. Uma mangueira enorme. Isso daqui já tá parado há muito tempo, né? Então eu tenho curiosidade para saber o que é. Tô sem internet aqui para poder tirar uma foto pelo Google Lens, né, para tentar entender. Mas não só por isso, galera, dá uma olhada nessa paisagem, cara. Olha que coisa linda. Legal, né? Muita cana, cara. Cana a perder de vista, né? E uma coisa bacana, quando a gente vê ao longe assim, a gente vê tudo verdinho, dá a impressão que é um gramado, né? Mas não, são pés de cana aqui que tem a altura de 1,5 metro, 2 metros, né? Então é bem legal esses diferentes pontos de vista. O céu também tá bem legal hoje, com essas nuvens, né, cerradas. O sol sai, não sai, sai, não sai, enfim, fica nesse vai e vem,
Mas a gente curte do mesmo jeito, né? Cara, eu acho muito legal, velho. Esse clima, sabe? Que essas árvores assim, fechado, tudo escuro. Ele traz uma pegada dark, né? Pro canal. Agora imagina, não sei se existe aqui no Brasil, mas uma estrada assim que dê pra gente percorrer bastante, né? No meio de árvores desse jeito, cara. Além de ter um clima bem mais gostoso aqui, cara, embaixo dessas árvores deve estar no mínimo ali uns 4, 5 graus a menos, né, que lá no campo aberto. Eu acho bonito pra caramba. E em composição de imagem, cara, eu acho bem legal também, bem bonito. Bom, isso daqui são seringueiras, né? As árvores são marcadas assim na diagonal para que a borracha dela, né, o látex, vai escorrendo e caia nesses recipientes, né? Então isso daqui tudo, até onde vocês conseguem ver, é plantação de seringueira. Aqui deve ser um elevado, né, que facilita ali para abastecer os caminhões, né? Então eles devem depois pegar todos esses potinhos, colocar aqui nessas caixinhas e depois fica mais fácil, né, para abastecer o caminhão, não precisa ficar fazendo força, né? Ou até mesmo trator, né? Então coloca um caminhão aberto atrás, o trator sobe por aqui, enfim. Bem legal. Eu já passei por aqui, se eu não me engano. Eu acho que eu já passei por aqui, galera. Não tenho certeza. Isso aqui não me é estranho. Bora. É isso, turma. Chegamos em União Paulista. Cidadezinha pequena. De acordo aqui com as minhas pesquisas, galera, essa daqui é uma das menores cidades de São Paulo. De São Paulo, talvez essa deve ser a quinta menor cidade, algo do tipo, quinta, sexta, enfim. E aqui a gente já tem uma visão meio estranha, né? Olha lá. A gente tem algumas vacas dentro de dentro de uma quadra de basquete. Nunca vi isso, cara. Ali a gente tem provavelmente aqueles campos, né, que tem tourada, que tem boiada, eu não sei qual que é o nome disso, arena talvez. E aqui a gente tem um belíssimo de um campão aberto, né? Olha isso. Ali no fundo a gente tem a rodovia que a gente chegou. Interessante, né? Vambora. Ah, galera. Aqui é a entrada principal da cidade, né? Aqui a gente tem um Cristo que é bem desproporcional pro tamanho da cidade. Bem desproporcional mesmo. E uns fatos interessantes aqui sobre essa cidade, pessoal. Ela tem ali por volta dos seus 70 anos de idade. 70 anos. Eu não me apego tanto a detalhes, né? Se é 70, 73, 78, tanto faz, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais aqui vai pesquisar, né? Então, por volta de 70 anos de idade de fundação. Ela foi fundada por uma família, né? Por um senhor que era mineiro. Ele veio de Minas aqui para São Paulo com a família dele, com a esposa e com os filhos. E ele começou a vida aqui, né? Plantando cereais, arroz, trigo, enfim. Ele viu que dava certo
né, e para expandir o lugar, ele soube que ele tinha que trazer mais pessoas, né? E para trazer mais pessoas, ele doou pedaços, né, da terra que inicialmente ali ele tinha se apossado, né? Ele se apossou. Daí depois de um tempo ele doou para essas pessoas e a comunidade começou a crescer, né? E ele tinha bastante esse espírito de união. E o nome desse distrito, né, antes não era nem cidade, antes era uma vila, né, era um distrito que se chamava União, apenas União. E há 70 anos atrás, mais ou menos, a cidade, né, ela foi emancipada, né, então o distrito subiu para a cidade e acabou se transformando em União Paulista. É uma cidade que hoje tem ali por volta dos seus 1.600, 1.700 habitantes. E ela tem, galera, só 79 quilômetros quadrados, né, de área. Isso não é praticamente nada. Hoje muitas fazendas são bem maiores, né, do que essa área, né? Asfalto aqui bem triste, olha isso. Enfim, vai ser uma cidade bem carente, né, de recolhimento de recursos, né? Deve depender muito ali de repasses de verbas do governo do estado. Aqui a gente tem uma construção que provavelmente é da época da fundação da cidade, uma das primeiras aqui da região. Aqui eu não sei se pode virar. E aqui, né, a igrejinha central da cidade. Bem judiadinha. Praça até que tá bem bonitinha, bem cuidada ali com os canteiros cortados, né? Mas falando ali da conservação da igreja, tá bem largadinha. É, galera, na cidade aqui a gente não tem praticamente nada, né? A gente tem essa igreja. Vou dar mais uma volta aqui para ver se a gente encontra alguma coisa legal. Mas eu acabei ficando aqui um pouco mais de tempo, tirando algumas fotos, né? E de fato é muito bem arrumadinha, né? Olha o carro ali jogando uma fumaça. Olha isso. Por causa da dengue, né, pessoal? Por causa da dengue. A dengue tá braba. Não sei no Brasil todo, mas em São Paulo tá uma febre violenta de dengue. E tem até vacina, enfim. Eu nunca tinha visto, né, vacina para dengue. Eu vi agora, né, que tá rolando uma vacina de dengue. Eu não sei se já existia. Então eles estão tentando de todo modo acabar, né, com os mosquitos. Sendo muito honesto, não sei porque eles passam essa fumacinha, né? Que acaba se dispersando rapidinho, ó. Então não tem mais nada de fumaça. Será que realmente mata os insetos? Não sei, né? Aqui a gente tem uma fonte que está desligada. Aqui tem os canteirinhos bem legais. Muito bem cuidado. E é isso. É, galera, aqui é bem típico interior, né? Pessoal com chapéuzinho, fazendo ali sua alvenaria. Alvenaria não, né? O pavimento ali de um modo mais artesanal. Aqui a gente tem um tratorzão.
bem estereótipo, né, de interior, né, galera? Ruas calmas, tratores, pessoas simples, igreja no centro da cidade. Poucas pessoas na rua, apesar de agora ser 11 horas da manhã. A maioria das pessoas que estão na rua são pessoas de mais idade, né? E as pessoas mais novas, talvez, ali, são trabalhadores, né, do campo, enfim, né? Oba! Bem, ó o tratorzinho. Oba! Bem, posso tirar uma foto do trator? Opa! É bonitinho. Tirar daqui que fica legal. Sou lá de Rio Preto. Daí final de semana eu fico conhecendo as cidadezinhas pequenininhas, tirando foto. Conhecer, todo saco cheio de cidade grande. Falei, vou conhecer a cidade pequena, né? Viu você com a Pro aí no capacete, falei, os caras não é daqui não, viu, mano? Então aqui vai o diesel, né, o petróleo. E por onde que ele desce? Ele desce, tem aqui, ó lá, uma mangueira lá do lado de lá que sai lá, ó. Ah, tô vendo. Tá vendo? Uhum. Ela vai pra uma bomba que tem mecânica aí também e ela distribui pros... Nossa, cara, que Não tem tem nem a bomba de puxar realmente. Que é tipo uma bateria de caminhão, né? É a bateria comum, né? Comum, né? Radiador. As correntonas que eu trouxe lá de São Paulo pra ele. As correntonas. Isso daí é pra puxar coisa, né? Se precisar, toco. Nossa, cara, que bonito. Aqui é a marcação da marcha. Deixa eu ver do outro lado aqui. E dá muita manutenção? Dá nada, né? Que nem Fusca, né? Tem um alicate, tem um rolo de arame, aqui a ventoinha. Cara, que legal. Cara, que legal. Em constante treinamento, com atendimento eficiente, otimização Aqui é das uma... atividades e processos, além de equipamentos de Praticamente é uma oficininha, né? Fazer as manutenção e tal. Aqui deve ter quantos anos aqui? Uns 40? Por aí, né? Eu era criança, eu lembro que tinha essa casa aqui, aí meu avô comprou, aí meu pai comprou. Nossa, cara, que legal. Aqui é a cerola. É aberta? É do mesmo terreno, vizinho? Ah, tá. Por isso que tá aberto assim. Nossa, que legal. Não precisa nem tirar. Assim tá excelente. Cara, que legal. Essa é antiga também, hein? Opa! Valeu. Tchau, tchau, gente. Bom almoço. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Galera, que pessoal simpático, velho. Que pessoal simpático. O Luiz, ele até abriu ali as portas da casa dele para mostrar uma parte ali do terreno que ele tem. Ele tem uma carrocinha lá no fundo, carrocinha super bonita. Coloquei aqui a foto para vocês. E ele tá mexendo também ali com uma pequena reforma. Enfim, cara, que legal, que legal. Luiz, obrigado aí por ter aberto a porta das suas casas, ter deixado eu tirar foto em cima do trator, cara. Fiquei muito feliz. E agora a gente tá indo, galera, numa olaria que o pessoal comentou, né? Que o Luiz estava comentando também, junto com o tio dele, que antigamente era uma olaria que tinha trabalho escravo, tinha alojamentos escravos, enfim. Olha o tucano, coisa mais linda. Tinha trabalho escravo, alojamento escravo.
Então vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa por lá. Dado que aqui na cidade mesmo, na cidade em específico, não tem praticamente nada, né? Então vambora. Olha o boi. Galera, é que não dá pra vocês verem pelo vídeo, não dá pra ter noção pelo vídeo, mas esse boi é enorme, cara. Principalmente aquele preto ali. Forte, musculoso e enorme. Ele com a cabecinha levantada, sei lá, eu chutaria uns 2,30 m. Esse daqui é um pouquinho menor, esse marronzinho aqui. Vou tirar uma foto. Galera, olha esse descampado, velho. Que coisa mais linda. Ali na frente a gente tem aquelas máquinas enormes de irrigar. Enorme, enorme, enorme. Ali provavelmente deve ser uma plantação de arroz, pelo que o rapaz me disse. Não sei. Deve ser. Esse cara é bem legal. Aqui tem esse descampado. Tem uma árvore, tem uma floresta nativa ali, né? Tem uma mata nativa. Ali a gente tem uma fazenda. E aqui a gente tem uma big de uma plantação de cana, cara. Que deve ter de altura. Quer ver? Uns 4 metros. Uns 3,5 metros, vai. Aqui deve ser uns 2 metros. Eu tenho 1,82, então minha altura deve estar mais ou menos aqui. Aqui deve ter uns 2 metros. É, tem uns 3,5 metros de altura. No mínimo. Cara, que legal. Bora, vamos continuar? Galera, olha que interessante essa máquina. Ela é tipo um misto de um carrinho com um trator, com um motor, com uma bomba. Agora minha dúvida é onde que a pessoa que controla isso vai, né? Que interessante, isso daqui é de irrigação, né? Sistemas de irrigação. Vamos ver. Nossa, que fedor. Isso daqui é a vinhaça, galera. Olha como isso daqui tá fermentando. Dá pra ver borbulhando, né? Então agora eu fiquei na dúvida se essa máquina aqui tá bombeando água ou se ela tá bombeando vinhaça. Comunidade Olaria. Bom, galera, parece que a olaria é aqui do lado direito. É uma comunidade, são pessoas que moram aqui e fabricam, né, os tijolos. Olha que interessante. E aqui, segundo os contos, foi uma comunidade de escravos. Os escravos que vieram da África, ali na época da colonização, eles moravam em casas ali do outro lado. Aqui são os blocos. Olha isso. E aqui é a comunidade. Oba! Tudo bem? Aqui tem saída, amigo?
Tem? Só ir direto. Oi? Isso. Beleza. Então fechou. Eu vou lá pra cachoeira, sabe? Pra cachoeira. É pra lá, né? Você vai pra cachoeira, pra Nimpuã, ou pra que lado é? Pra cachoeira aqui? Isso, pra aquela que era a pedreira. Então o senhor desce ali, ó. E sobe ali, ó. Pode descer aqui, ó. Não tem esse ramolzinho bem aqui desse forno aí? Aham. Pode descer lá e pode pegar lá e descer lá aqui debaixo daquele pau lá. Beleza. Tá o quê? Uns 10 minutos daqui? Né? Mais ou menos. De moto, Uns 10, 15 minutinhos. senhor. Então fechou. Aqui é pessoas que moram, né? Senhor. Pessoal que trabalha aqui. Senhor. Maravilha. Obrigado, viu, meu querido? Com Deus. Rapaz. Galera, eu não sei vocês, viu? Mas depois que eu comecei a fazer essas viagens de moto, minha cabeça abriu tanto para conhecer um pouco mais do Brasil e como que funciona de fato a nossa economia, né? Às vezes a gente acha que nossa economia é só o que? É o comércio, o mercado, finanças, hospitais. Mas cara, o Brasil ele é muito grande pra gente achar que é só isso, né? E olha quanta coisa a gente não tem entranhado, né, nos interiores dos estados, né? Isso serve pra gente dar mais valor, né, o que a gente tem. Às vezes a gente reclama que a gente não tem ali uma roupa que a gente queria, que não sobra um dinheiro para fazer uma viagem, que a gente nunca viajou para fora do país, ou porque a gente não tem um carro do ano. Cara, quando você começa a ver essa outra realidade, tudo isso acaba virando secundário, sabe? Acessório, bobeira, perfumaria. Ai, meu Deus. Dá pra passar aqui pelo canto? Nossa. Olha essas casinhas, gente. Tô sentindo um cheiro de feijão. Cozinharam feijão aqui, hein? Oi. Cara, que humildade, velho. Turma, tô seguindo aqui, não sei se vai dar certo, viu? Mas a gente tá indo agora numa cachoeira que se chama Cachoeira da Pedreira. Ela fica num local onde que antigamente operava uma mina de pedra. Uma pedreira, na verdade, né? Mina não, uma pedreira. Então, o rapaz do trator, ele comentou, né? O Luiz, ele comentou que há 4 anos atrás, mais ou menos, que foi a última vez que ele foi lá, o local era bem bonito ali pra tirar foto e tal. Ele não sabe como que tá agora. Então eu decidi arriscar aqui pra ver qual é que é, né? Não era tão longe. Saindo ali do centro da cidade, deu 31 minutos de moto. Já andei um pouquinho, agora tá faltando 17. A gente já tá na metade do caminho. Então tá tranquilo. Vamos continuar. E aqui nesse caminho super pitoresco, várias coisas, né? A gente tem aqui pelo caminho. Aqui a gente vê um confinamento de bois. Olha isso. Não sei se vocês conseguem ver, galera, mas ali no fundo tem centenas. Centenas. Aqui tem um pessoal trabalhando. Opa! Vem. Nossa, cara.
Às vezes a gente reclama do nosso trabalho, né? Sentadinho ali no escritório, no ar-condicionado. E a rapaziada ali metendo inchada no chão embaixo desse sol, cara. Doideira. Loucura. E o pior é que precisa de alguém pra fazer, né, galera? Nossa tecnologia, ela não tá tão avançada e tão acessível assim, né? Pra tudo ser automatizado, tudo ser maquinado, né? Então muitas coisas ainda precisam do esforço humano, né? Olha os gaviões. Aqueles ali, se eu não me engano, são os gaviões carcarás. Olha que coisa linda. Eu acho que é carcará, galera. Se eu estiver falando bobeira aqui, escrevam aqui nos comentários o nome certo desse gavião. Mas eu acho que é o carcará. Olha que árvore dramática. Interessante, né? Aquela foto. Caramba, galera. O caminho tava dando pra ir direto aqui, de acordo com o Maps. E tá fechado, cara. Bom, eu não vou abrir porque eu acho que tem um caminho ali por trás que dá pra nós irmos. Vamos lá. Olha isso. Cara, ainda bem que eu não sou supersticioso, né? Cara, se eu fosse, eu não ia estar aqui nesse fim de mundo sozinho, não, cara. Eu ia estar com medo de curupira, mula sem cabeça, lobisomem, boitatá, chupa-cabra, pé grande. Não, pé grande não, porque pé grande mora na neve, né? A única coisa que eu acredito é ET, cara. ET extraterrestre eu acredito. Não o ET Bilu. O ET Bilu ali que tá se escondendo do repórter, falando busquem conhecimento. Esse não, cara. Esse daí é fuleiragem. Mas que existe sim, cara, vida fora da Terra, eu acredito piamente nisso, cara. E não só vida simples, né? Bactérias. Mas eu acredito em vida inteligente, cara. Vida inteligente mesmo, sabe? Como nós ou muito mais avançada do que a gente, né? Mas eu não tenho medo a ponto de aparecer aqui pra me abduzir, cara. Porque se um extraterrestre tiver tecnologia suficiente pra vir pra Terra, eles não precisam ficar abduzindo, ficar se escondendo em matos, sabe? Então, acredito, não tenho medo. Eu espero que ainda no meu tempo de vida a NASA anuncie que foi descoberto vida fora da Terra. Nem que seja pelo menos células, sabe? Bactérias. Se realmente ficar provado que existe vida fora da Terra, mesmo as mais simples, isso já é de fato um grande indicativo, né? Que ela pode sim ter evoluído em outros planetas, em outros sistemas e ter se tornado uma vida inteligente, né, cara? Será que a gente vai ver isso? Vocês acreditam? Não acreditam? Escrevam aqui nos comentários. Tô viajando ou não? Eu acredito, cara. Ai, galera. Eu acho que dá pra ir por esse cantinho aqui, viu? Vou tentar passar antes daquele caminhão. Passei. Nossa. Ainda bem que eu vim por esse lado.
Aqui, galera, parece que é uma cachoeira. Por onde será que entra? Bom, galera, tem um carro aqui. Deve ter pessoas se divertindo. Bora lá dar uma olhada. Ele tem uma tigelinha de barro. Olha isso. Galera, tá um cheiro de incenso aqui que vocês não têm noção, cara. Que merece uma foto, óbvio. Tem pessoas ali embaixo, não vou nem descer. Vou ficar aqui mesmo. Aqui tem um banquinho. O pessoal deve ter feito um churrasquinho aqui, né? Olha isso. É, galera. A gente chegou aqui na pedreira. Porém, tá falando que aqui é propriedade particular, cara. Ah, eu não acredito. Será que dá pra entrar por ali? Tô escutando barulho de som. Som de carro. Bom, aqui tá cortado. Ah, eu vou entrar aqui. Vamos lá. Caraca. Eu não acredito nisso que eu tô vendo, galera. Olha isso. Cara, que lindo, velho. Que absurdo. Que coisa linda. Bom, tenho nem o que falar pra vocês, galera. Só apreciar.
É, galera, tem nem o que falar, né? Eu falando aqui pra vocês é cortar totalmente o barato dessa paisagem maravilhosa, né? E queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem o vídeo, comentar, ativar o sininho da notificação. Dá muito trabalho chegar nesses lugares aqui no interior de São Paulo. Fiquei mais de 50 minutos, né, vindo ali por uma estrada de terra, a moto tá ali do outro lado, e aqui ainda é uma propriedade particular, né? Então, galera, vou me despedindo aqui de vocês, né? Eu vou deixar um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.